Gente, tô aqui já me deliciando com a receitinha de hoje. Porque eu fiz ela e já fiquei com água na boca e já tive que provar a receita de hoje com ingredientes de verdade aqui do Comida de Verdade.art. É super fácil. Mas antes de você conferir a receita de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha aí, clica no sininho, compartilhe os nossos vídeos com quem você conhece que gosta de comida de verdade, porque assim mais pessoas vão conhecer o nosso canal. Então, antes de ver o restante do vídeo, se inscreve aí embaixo e depois confere a receitinha de hoje, porque tá incrível! E quais são os ingredientes da nossa receita de hoje, dessa geleia que na verdade acaba sendo um doce, porque eu sempre falo que essa geleia é uma geleia pedaçuda de morangos, porque a gente vai deixar esses morangos inteiros. Os ingredientes são, claro, morango. Eu tenho aqui 5 bandejinhas de 250 gramas, então temos 1 kg 250 gramas de morango. Temos aqui 1 litro de caldo de cana ou de guarapa, como nós chamamos lá no Rio Grande do Sul, e tem aqui também um limão. Importante lembrar que esse caldo de cana ele precisa ser do dia, de preferência que se você for fazer a sua geleia à tarde, você compre a geleia, você pede lá para o cara moer o caldo, fazer o caldo na hora, porque ele precisa ser fresco, depois ele acaba oxidando, tá? Então você não pode comprar o caldo de cana para fazer a sua geleia amanhã ou depois de amanhã, precisa ser fresco. E a primeira coisa que eu vou fazer é limpar esses morangos aqui para a gente dar início à nossa geleia de morangos de hoje com ingredientes de verdade. Bom, com nossos morangos já limpos, agora a gente vai dar início à nossa geleia. Essa geleia ela é muito fácil de fazer, ela é muito simples e o mais legal de tudo é que não vai açúcar, isso mesmo, a gente só vai colocar o nosso caldo de cana, que é o que vai dar o doce dessa nossa geleia de hoje. Mas é bom lembrar para quem gosta de doce ou para quem não pode comer açúcar, que o caldo de cana junto com a fruta é doce igual, então a gente não pode exagerar. Precisa ser com equilíbrio, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, comida de verdade, mas mesmo sendo comida de verdade, precisa ser com equilíbrio. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar esses morangos aqui na panela. Morangos na panela. É importante a gente usar uma panela que tem um fundo um pouquinho mais grosso, tá? Para cozinhar essa geleia bem lentamente e para distribuir o calor de forma igual, tá? E agora eu vou colocar o nosso caldo de cana. Essa minha medida aqui, que eu faço, dá bem certinho para essa panela aqui, tá? Então, é 1 kg e 250 de morangos. Esse caldo de cana aqui já está coado, mas mesmo assim eu vou coar ele de novo, porque vocês podem ver que ainda ficou um pouquinho de resíduo aqui em cima. Então, vou coar aqui. Normalmente, a gente usa 1 litro de caldo de cana, mas eu vou dando uma olhada aqui e eu vou praticamente cobrir esses morangos com o caldo de cana. Então, às vezes, pode ser que eu use um pouquinho menos. E lembrando que os morangos também vão soltar um pouco do líquido deles. E para a gente não derramar essa panela aqui, que está bem cheia, ó, na verdade, vai ficar metade dessa garrafinha aqui. Nem vai precisar colocar todo o caldo de cana. E aí a gente vai aguardar essa geleia começar a ferver. Conforme ela for iniciar a fervura, vai ficar uma espuma por cima. E essa espuminha a gente vai retirando com uma colher toda ela, porque a gente quer que a geleia fique bem uniforme. E essa espuma vai ser o resíduo normalmente que solta do próprio caldo de cana. Então a gente vai retirando para deixar a geleia bem homogênea, com uma cor bem bonita. E o limão a gente vai ver só no final, quando a geleia estiver quase começando a ficar pronta, a gente vai colocar um pouco do limão para equilibrar a acidez e também porque o limão vai ajudar a preservar mais a nossa geleia. Então, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês como está a nossa geleia.
Rose, e se eu não tiver uma peneirinha, como é que eu faço para coar o meu caldo de cana? Na verdade, o ideal até seria colocar um tecido ou um próprio pano de prata aqui, uma pontinha, para a gente ter coado esse caldo de cana, porque aí vai ficar o menos resíduo do caldo de cana ainda aqui, já vai ficar mais puro. Então eu usei o meu coador, mas se você não tiver, usa um pano de prata, um paninho de algodão que você tenha, que você use na cozinha às vezes, e aí você coa, que é melhor ainda, porque vai deixar o caldo de cana mais limpinho ainda. E enquanto a nossa geleia está começando a ferver aqui, na verdade não é geleia ainda, né? Os nossos morangos estão começando a ferver, já está começando a formar uma espuminha ali, mas eu vou aguardar mais um pouco para a gente começar a tirar. Enquanto isso, coloquei água aqui nessa minha panela e os vidros onde eu vou guardar essa geleia depois, eu vou esterilizá-los, levando ao fogo para cozinhar por alguns minutos. Vou colocar esses vidrinhos aqui nessa panela e vou ferver tanto eles quanto a tampa por alguns minutos. E aí depois a gente tira quando tiver ferventado, deixou alguns minutos ali e vai deixar escorrendo de cabeça para baixo, tá? Os nossos morangos já estão fervendo aqui, ó, e aí vocês viram que formou essa espuminha aqui por cima. Então a gente vai tirando a espuma aqui, eu já tirei bastante, mas a gente vai tirando até praticamente quase o final. Toda essa espuma que vai formando aqui, ela vai ficando cada vez uma espuminha mais limpinha e uma espuma menos quantidade, mas a gente tem que ir tirando toda ela. E a gente vai tirando. Aí tirou, a gente deixa ferver mais um pouquinho, e aí quando essa espuminha ficar aqui nas laterais, onde fica mais fácil de tirar, a gente vem com uma colher de novo e vai tirando toda ela. Depois de 1h20, ó, aqui tá a quantidade daquela espuma que eu falei que vai formando em cima da nossa geleia, que a gente já tirou. Já espremi aqui meio limão pequeno, que eu vou acrescentar nessa geleia, e essa geleia tá começando a querer dar uma engrossada, então eu vou colocar o limão, mas ela vai demorar mais ou menos uns 20, 30 minutos ainda. O tempo dessa geleia é de mais ou menos 1h30 até 2 horas, depende da quantidade que a gente fizer. Então agora eu vou colocar aqui o limão. E essa espuminha que ainda tá formando aqui em cima, a gente continua tirando, porque eu quero que a geleia fique o mais homogênea possível. Então, conforme vai tendo essa espuminha aqui, que claro, agora ela tá uma espuminha mais branquinha, mais bonita, mas mesmo assim, a gente vai tirando ela daqui, tá? Os morangos, eles estão bem inteirinhos, essa geleia a gente não fica mexendo, tá? A gente só vai tirando a espuma, porque se a gente ficar mexendo, esse resíduo que forma essa espuma que a gente precisa tirar, vai misturando no morango e vai se fixando no morango. Então a gente não mexe, a gente só vai tirando essa espuminha. Ah, Rose, mas eu não quero que o morango fique inteiro. Eu gosto muito mais que o morango fique, que ele desmanche. Então você vai desmanchar ele no final, depois que estiver pronto. Então você pode dar uma esmagada com a própria colher, porque ele fica super bem cozido, ou você pode, na hora de colocar o morango no início, ao invés de colocar o morango inteiro, você já pode colocar ele mais picado. Mas enquanto a gente estiver fazendo esta geleia aqui, a gente não fica mexendo em função dessa espuma aqui que a gente precisa tirar, só no final. E ficou pronta a nossa geleia. Então vou mostrar aqui para vocês como que ela ficou. Como que eu sei que a minha geleia ficou pronta? Bom, primeiro vocês viram que essa panela estava cheia de caldo de cana e com os morangos, e agora reduziu mais ou menos a um pouquinho mais de 1/3 aqui, menos da metade. A gente levou 1h48 minutos e tá pronto, porque a gente vê que o caldo já deu uma leve engrossada. Ela está começando a querer dar uma secadinha no fundo, mas o importante é a gente deixar bastante caldo para a gente poder guardar dentro dos vidros, tá? Então já ficou pronto, já desliguei aqui. Aqui está aquele resíduo que a gente tirou, aquela espuminha, né, que não pode ficar na nossa geleia. Aqui já estão aqueles vidros que a gente colocou para ferver, deixou na água quente ali fervendo uns 10 minutos, 20 minutos, tirei.
virei eles aqui ainda quente e deixei escorrendo. E agora, com eles limpo, a gente não seca, só deixa escorrendo, não seca com pano de prato, não seca com papel toalha nem nada. Eu vou vir aqui com essa geleia e vou colocar a geleia aqui dentro quente. Isso mesmo, a gente vai colocar a geleia aqui dentro bem quente e aí a gente vai fechar e vai virar de ponta cabeça. Por que a gente vai colocar a geleia aqui dentro quente? Porque ela vai expandir um pouco a tampa e aí ela vai fechar como se fosse fechar a vácuo esse nosso vidro aqui, para durar mais tempo, tá? Então, já tô aqui com a minha geleia, tá linda, gente. A gente já provou, tá uma delícia. E a gente vai vir aqui e vai colocar aqui dentro. Claro que se eu ficar assim, ó, com esse vidro aqui na minha mão, vou queimar a mão. Então, vou colocar o vidro aqui e vou colocar o morango aqui. E aí eu vou tentar não mexer muito isso daqui, porque sim, eu quero a minha geleia bem pedaçuda, que na verdade não seria nem geleia, né, porque fica pedaçuda. Eu quero os morangos bem inteiros e aí eu vou colocando eles aqui dentro. Se você não se importa, se você quer que fique mais cremoso, se você quer que o morango fique menos inteiro, você pode mexer. Vou fechar bem, tá quente, deixa eu pegar um pano aqui. A gente fecha bem. E agora eu deixo virado de cabeça para baixo assim, até o dia seguinte, para pegar pressão aqui. E agora eu vou encher os outros. Sempre importante quando vocês forem comprar esses vidrinhos aqui, às vezes vocês testem a tampa para ver se realmente fecha, porque ó, não está fechando, eu não testei antes. E aí agora a gente vai encher os outros vidrinhos. A geleia já está envasada. Conforme eu falei, essa daqui vai ficar de ponta cabeça assim até amanhã, até ela esfriar. Essa daqui eu vou fechar, mas esta daqui eu já deixo separada para a gente degustar. Essa aqui a gente já vai começar a apreciar amanhã, apesar que fica bem fechadinha essa daqui, mas a gente sempre já deixa separada uma quantidade, que é o que a gente já vai consumir. A quantidade que nós temos aqui são mais ou menos 600 gramas. Esses vidrinhos aqui tem 200 gramas e esse aqui também tem 200 gramas. Talvez dê um pouquinho mais, 10 gramas a mais, 10 gramas a menos, mas a medida é essa. Então, 1 kg 250 gramas de morango rendeu 600 gramas de geleia. E aqui, claro, eu deixei uma sobrinha para a gente provar e para vocês verem a cor desta nossa geleia e para mostrar que o morango fica assim bem inteirinho mesmo. E aí agora eu vou provar. Aqui ó, já esfriou, então já ficou uma textura bem cremosinha aqui, ó. Tô falando com vocês e tô salivando aqui, ainda mais que esse azedinho. Tô sentindo o cheirinho daqui. Então mesmo ainda não tendo esfriado, ela já tá bem grossinha. E agora eu vou provar. Acho que tá, esfriou mesmo, mas melhor dar uma sopradinha, né? Gente, fica incrível. Fica o docinho, ao mesmo tempo fica o azedinho do morango. Fica perfeita essa geleia. E não tem açúcar branco, né? Conforme eu falei, a gente usa a guarapa, mas a guarapa também é doce, tanto que a gente faz o açúcar do caldo de cana da guarapa, então é bom não exagerar, com equilíbrio. Então, façam a receitinha de vocês, clique aí embaixo, coloque o comentário de vocês se vocês gostaram ou não e como que ficou a geleia de vocês aí. A nossa já tá pronta e hoje geleia de morango com caldo de cana e ingredientes de verdade. Cozinhar é um ato de amor por você mesmo. Até mais! Isso fica muito bom. Dá para comer puro, com sorvete. Gente, com sorvete fica bom também.